Fala galerinha, tudo bem com vocês? Bom, espero que sim, sejam bem-vindos ao nosso canal Mãe em Dia. Eu estou aqui para ajudar vocês nas resoluções de linguagens do Enem. Bom, gente, então vamos lá, né? Vamos agora para a questão 25, né? A gente fez aí a 24, então vamos para a 25. Beleza, ela descreve o seguinte pra gente, ó. O senhor pensa que só porque deixaram morar neste país pode logo ir fazendo o que quer? Nunca ouviu falar num troço chamado autoridades constituídas? Não sabe que tem de conhecer as leis do país? Não sabe que existe uma coisa chamada Exército Brasileiro que o senhor tem de respeitar? Que negócio é esse? Eu ensino o senhor a cumprir a lei, ali no dura lex. Seus filhos são os moleques e outra vez que eu souber que andaram incomodando o general, vai tudo em cana. Morou? Sei como tratar os gringos feitos o senhor. Foi então que a mulher do vizinho do general interveio. Era tudo que o senhor tinha a dizer ao meu marido? E o delegado apenas olhou espantado, com atrevimento. Pois então fique sabendo que eu também sei tratar tipos como o senhor. Meu marido não é gringo, nem meus filhos, são moleques. Se por acaso importunaram o general, ele que visse falar comigo, pois o senhor também está nos importunando. E fique sabendo que sou brasileira, sou prima de um major do exército, sobrinha de um coronel e filha de um general. Morou? Estarrecido, o delegado só teve força para engolir em seco e balbuciar humildemente. Da ativa, minha senhora. A mulher do vizinho. Os melhores contos. Amei. Enfim, a personagem do discurso, intimidador, engendrada, no fragmento, é responsável por o quê? A. Ironizar atitudes e ideias xenofóbicas. B. Conferir à narrativa um tom anedótico. C. Dissimular o ponto de vista do narrador. D. Acentuar a hostilidade das personagens. Ou E. Exaltar relações de poder estereotipados. Pause o vídeo e tentem fazer vocês também. Vamos ver se vocês vão acertar, tá? Ele tá querendo saber a representação do discurso, tá? O que tá acontecendo, né? Então, vamos lá. Galerinha, pausaram o vídeo e tentaram fazer. Bom, aqui no caso, se vocês marcaram a letra B, vocês acertaram, tá? Vai se tratar aí de um tom anedótico. Porque, gente, olha só, por que não são as outras, né? Você poderia confundir... Gente, amei esse texto, tá? Ironizar ideias não é uma ironia, tá? Uma reviravolta. Por que vai ser um tom anedótico? Eu vou explicar pra vocês, ó. Dissimular também não, a hostilidade dos personagens, exaltar relações, muito menos exaltar relações, tá? Olha só, a gente tem um texto muito interessante, né? Uma anedota. Por quê? Olha só, a gente tem um delegado, né? Delegado, isso. Cadê? Que ele disse da ativa, minha senhora. Delegado, isso, aqui, ó. A gente tem um delegado se achando, né? Se achando no direito de humilhar aqui, minha senhora, de humilhar uma mulher, né? Olha só, o senhor pensa que só porque deixaram morar nesse país... O senhor pensa que só porque eu deixaram morar nesse país, pode logo fazendo isso, nunca ouvi falar no troço de autoridade. Ele simplesmente começou a humilhar, né, ó? Que negócio é esse? Ensina o senhor a cumprir as leis, sei como tratar os gringos, foi feito... Aí, gente, olha a reviravolta que top, né? Era tudo que o senhor tinha a dizer ao meu marido? Então, tipo assim, aqui a gente vê claramente ela defendendo, né? Aqui no finalzinho, na reviravolta, a gente vê e percebe claramente ela defendendo o marido dela, né? Por quê? Ele xingou ele de tudo quanto é coisa, né? Só pelo fato dele se achar, dele ser delegado e se achar numa autoridade policial, né? E o final, olha aqui. Aí a esposa dele, ela confrontou ele. Então a gente tem um final surpreendente, né? Porque ela quis dizer assim: isso não me intimida. E ela quis dizer, ó, meu marido não é gringo, nem meus filhos são moleques. Se por acaso importunaram um general, ele que viesse falar comigo, pois o Senhor está nos importunando. Ou seja, ela ainda deu uma reviravolta que dizia assim, não, comigo o Senhor não mexe não, porque eu também sou da autoridade, eu entendo de militares, né? Fique sabendo que sou brasileira, sou prima de major do exército, sobrinha de um coronel, ou seja, e filha de general. Morou? Então, só teve que engolir a força.
Enfim, ela deu uma reviravolta, né? Ou seja, ela colocou ele no lugar dele. Ou seja, ela quis dizer que de leis militares eu também entendo. Então, se coloque no seu lugar e vai ser obrigado a nos respeitar também como cidadãos. Enfim, é uma anedota porque é legal. Ele se achou no direito de humilhar, né, o marido dela, só porque ele era uma autoridade, entre aspas, policial. E aqui no caso, ela quis dizer que ela defendeu o marido dela, quis dizer que ela também entendia das leis. Então, é uma anedota porque a anedota a gente tem, né, como característica, né, aqui no caso, o significado, né? O que significa uma anedota? Vamos colocar aqui para ficar mais fácil para vocês, ó. Vai ser uma breve história que muitas vezes vai ser engraçada, né? Aqui no caso, justamente porque ter essa reviravolta, né? Que vai entreter e promover risos. E geralmente, né? Situações do cotidiano que ela envolve. E vai resultar em um final surpreendente humorístico. Ou seja, uma reviravolta, né? A gente tem aqui uma reviravolta inesperada, né? Ele se achou no direito de humilhar ela, ao ponto que ela também entendia sobre esses tipos de autoridade, sobre as leis. Então, ou seja, ele mexeu com a mulher, com o marido, né? Da mulher errada, não, da mulher certa, digamos assim, porque ela também deu um troco, ela quis dizer que ela também entendia de leis. Então, interessante, né? Por isso que faz ser uma anedota, tá certo? É esse o motivo, por isso que é a letra B. Mas, bem interessante essa questão, adorei, tá? Enfim. Vamos lá, 1, 2, 3, 4. Vamos para a questão 26 agora. Interessante, né? O Enem nos surpreendendo com textinhos legais. Os velhos papéis, quando não são consumidos pelo fogo, às vezes acordam de seu sono para contar notícias do passado. É assim que se descobre algo novo de um nome antigo, sobre o qual se julgava saber tudo, como Machado de Assis, por exemplo. Você provavelmente não sabe que o autor carioca, morto em 1908, escreveu uma letra de hino nacional em 1867. E não poderia saber mesmo por quê. Os versos seguiam inéditos até hoje. Essa letra acaba de ser descoberta em um jornal antigo de Florianópolis pelo pesquisador independente Felipe Risato. Das florestas em que habito, solto um canto varonil, em honra e glória de Pedro, o gigante do Brasil. Diz o começo do hino, composto em 7 estrofes em redondilhas maiores, ou seja, versos de 7 sílabas poéticas. O trecho também é refrão da música. O Pedro, mencionado, é o imperador Dom Pedro II. O bruxo do Cosme Velho compôs a letra para o aniversário de 42 anos do monarca. Em 2 de dezembro daquele ano, o hino seria apresentado naquele dia no teatro da cidade de Desterro, antigo nome de Florianópolis. Beleza. Aí a questão vai descrever pra gente o seguinte, olha só. Considerando-se as operações de retomada de informações na estrutura do texto, a interdependência entre as expressões o quê? Os velhos papéis é assim, algo novo e sobre o qual C, o nome antigo e, por exemplo, D, o gigante do Brasil e Pedro mencionado ou, desculpa, e Pedro mencionado, ou o imperador Dom Pedro II, o bruxo do Cosme Velho. Pausem o vídeo, tentem fazer vocês também. Vamos ver se vocês vão acertar, beleza? Galerinha, pausaram o vídeo, tentaram fazer. Bom, aqui no caso, se vocês marcaram a letra D, vocês acertaram, tá bom? Por quê, gente? O que acontece? Ele quer saber, considerando as operações de retomada, tá? De retomada de informações na estruturação do texto. A interdependência entre as expressões. Então, ele quer saber aonde que a gente tem aqui uma retomada. Ou seja, ele tá falando de algo, ele retoma aquilo que ele tá falando. Então, cuidado com a pegadinha, tá? O Enem, ele gosta muito de questões de pegadinha. Então, vamos lá, vamos ver como assim? Por que é a D, né? Olha só. Os velhos papéis é assim, não. A gente tem aqui, beleza, olha só, o gigante do Brasil e o Pedro mencionado. Beleza, a gente tem os velhos papéis, quando não são consumidos pelo fogo, às vezes acordam com seu sono para contar notícias do passado. Beleza. É assim que descobre algo novo em seu antigo... Não, tá falando de Machado de Assis. Por exemplo, você provavelmente não sabe que
o autor carioca morto, aí tá falando do Machado de Assis, né? Escreveu uma letra de hino nacional, não. Essa letra acaba sendo descoberta, né, em Florianópolis, tá? Aí, a gente tem a letra, olha só, a gente tem a letra, ó. Das florestas em que habito, solto um canto varonil em honra e glória de Pedro, o gigante do Brasil. Pedro, né? Ele tá descrevendo sobre Dom Pedro, ó. O começo do hino, composto por 7 estrofes, redondilhas maiores, ou seja, verso 7, tá? É que ele tá falando do hino, né? Aí, o que que acontece? Para não se perder, olha que interessante, no próprio texto, para a pessoa não ficar perdida, ele retoma, ó, o Pedro mencionado. Mencionado é o imperador Dom Pedro. E olha então ele explicando, né? Ah, então, porque ficou algo vago aqui, né? Ó, das florestas, não. Mas poderia ser qualquer Pedro? Poderia. Que Pedro que ele tá falando aqui, que ele tá descrevendo? Aí, olha para vocês verem por que é a letra D, né? O gigante do Brasil, né? O Pedro mencionado, ou seja, ele está exemplificando, então ele está dando uma retomada aqui de informações estruturais no texto, interdependência entre as expressões. Por quê? Porque ele está voltando aqui, retomando e explicando de quem se trata, né? O Pedro retomado, mencionado, né? Aqui no caso, é o imperador do Brasil. Então ele está explicando quem é Pedro, né? Do que ele está descrevendo, o Pedro, e explicando que Pedro é esse, né? Que seria o imperador do Brasil. Então, a gente tem aqui a retomada de informações exatamente no ponto de que ele cita, né? Cita o Pedro, o gigante do Brasil, e explica quem é o Pedro, né? O Pedro mencionado, que seria o Dom Pedro II, que ele está se referindo, tá certo? Então, ele está explicando. Então, aonde que tem retomada de informações? Aonde ele está explicando do que se trata, tá certo? Por esse motivo aqui, que vai ser como alternativa correta a resposta à letra D, belezinha? Então, tá, gente, espero que vocês tenham entendido. Tá bom? E bons estudos para vocês. Até o próximo vídeo. Um abraço e até mais. Beijos, beijos, beijos.